Hoje eu quero comentar um assunto aqui que na verdade já é um desdobramento de um assunto que a gente abordou aqui em outros carnavais. Eu acho que a gente falou sobre isso aqui em 2019. E agora o delegado Valdir, deputado federal pelo PSL, deu uma entrevista e ele disse algumas coisas aí que são bem reveladoras e que vêm se somar, na verdade, aquilo que a gente já suspeitava ou aquilo que se especula, na verdade, né? Mas antes de entrar nesse assunto aqui, da entrevista do delegado Valdir falando coisas sobre o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário, deixando uma boa tarde, como é que você está por aí, e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. Então, qual foi o rolo? Qual foi a história aqui envolvendo delegado Valdir, Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro? Eu vou pôr para vocês aqui o vídeo do Valdir falando sobre essa história. Vamos ouvir. Delegado Valdir, onde você estava em 2016? 4 deputados federais votaram no presidente Bolsonaro para ser presidente da Câmara. O próprio Jair, um tal de Éder Mauro, Marcelo Delarore do Rio e delegado Valdir, o filho do Bolsonaro, Oséias. Ele estava surfando e fumando maconha lá no Havaí, viu? Viu, Oséias? Ô, Eduardo Bolsonaro, o pai pegou o telefone assim, Oséias, falou assim, ó, seu filho da... Eu não vou falar o nome porque nós estamos na TV ao vivo. Você não está votando em mim aqui. Você está surfando. Se a imprensa souber onde você está, que você está surfando e fumando um brau aí no Havaí, então, deixa eu contar essa história aqui ao vivo, porque aí algumas pessoas dizem que o delegado Valdir está em cima do muro. Ele teve 4 votos. Então aqui a gente tem o delegado Valdir, que é um bolsonarista, na verdade era um bolsonarista, né, de carteirinha, era alguém que encampou a ideia do bolsonarismo, que era amigo do Bolsonaro, até onde eu saiba, e que rachou com a presidência por causa do Eduardo Bolsonaro, por causa dos filhos do Bolsonaro. E aí houve uma cisão no partido antigo do presidente, que era o PSL, houve um racha ali, de um lado ficaram delegado Valdir, Joyce Hasselmann contra os filhos do presidente, e por outro lado ficou um núcleo ali, ficou um secto bolsonarista raiz apoiando o presidente. Então houve essa divisão, e naquela época vazou um áudio que foi gravado pelo Daniel Silveira, que agora está enrolado lá com o Supremo, que foi preso, perdoado pelo presidente. O Daniel Silveira gravou uma conversa na qual o delegado Valdir chamava o Bolsonaro de vagabundo e que ele poderia implodir o governo Bolsonaro. Não tem conversa. Não tem conversa. Eu implodo o presidente. Como é que o presidente se presta para papel desse? Acabou, cara. Eu sou o cara mais fiel esse vagabundo, cara. Eu botei nessa porra. Eu andei no sol 246 cidades, no sol gritando o nome desse vagabundo. Não. O que ele tinha de informações relevantes que poderiam implodir o governo Bolsonaro, a gente não sabe, isso nunca veio a público, mas houve uma briga e agora, né, ele vem com pedras e paus ali contra o Eduardo Bolsonaro, e ele se refere a uma história, como ele menciona aqui, de 2016, quando o Bolsonaro havia se apresentado como candidato para a presidência da Câmara dos Deputados e recebeu pouquíssimos votos, sendo que não recebeu votos do próprio filho do Eduardo Bolsonaro, que estava viajando, estava no Havaí. E na época vazou uma imagem também, né, foi tirada uma fotografia com o Bolsonaro no celular e dizia o seguinte aqui, eu vou ler aqui a reportagem do portal UOL, que diz o seguinte aqui, olha, o Bolsonaro escrevendo pro Eduardo Bolsonaro. Então assim, pai escrevendo pro filho. Papel de filho da... que você está fazendo comigo. Tens moral para falar do Renan, o filho dele, né, o Jair Renan. Irresponsável, isso pro Eduardo. Mais ainda, compre merdas por aí. Não vou te visitar na Papuda. Se a imprensa te descobrir aí e o que está fazendo, vão comer seu fígado e o meu. Retorne imediatamente. Foi o que escreveu Bolsonaro. E daí o Eduardo respondeu nessa conversa que foi flagrada por um fotógrafo. Quer me dar esporro? Tudo bem. Vacilo foi meu. Achei que a eleição só fosse semana que vem. Me comparar com o merda do seu filho. Calma lá. E depois, quando perguntados, o Eduardo Bolsonaro disse que ele estava querendo comprar um fuzil pro pai lá no Havaí. A história não colou, a história foi bem estranha. Na época se imaginava, né, inclusive rolou alguma história em retorno disso, que haveria algum esquema de, sei lá, tráfico de arma, alguma coisa assim. Rolou uma conversa, mas nunca foi confirmado. E agora, né, caso isso que o delegado Valdir disse for verdade, o que estava acontecendo ali que deixou o Bolsonaro nervoso foi porque o filho estava lá fumando maconha no Havaí. Essa história, né, de que o Eduardo Bolsonaro e os outros filhos do presidente gostam de dar um tapa na boneca aí, gostam de fumar um baseado,
Essa história não vem de agora, essa história já vem de um bom tempo. Inclusive, em 2019, eu fiz um vídeo sobre esse assunto aqui, quando o presidente cogitou impor o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Quando aconteceu esse papo aí, muita gente se horrorizou, né? Nepotismo claro, ou seja, houve uma grande reação em torno disso, e aí essas histórias vieram à tona, né? Um monte de histórias relacionadas ao Eduardo Bolsonaro vieram a público, e uma delas foi de uma pessoa, né? De uma pessoa que conhece esses caras, que conhece lá do condomínio, sei lá de onde que se conhece, cara, conhece esses caras, e ele vem e conta essa história, né? Eu vou pôr um trechinho aqui do que ele disse sobre a relação aí do Eduardo Bolsonaro com a maconha. Então ouçam. Outro motivo que eu acho que o Bolsonaro é contra a maconha, que não libera a maconha, é por trauma familiar. Porque é uma história que todo mundo sabe. Eu cresci na Tijuca, um bairro aqui do Rio de Janeiro. Todo mundo da Tijuca sabe que o filho dele, Eduardo Bolsonaro, é maconheiro. Sobre o Eduardo Bolsonaro, eu afirmo, Thiago Tomazini diz, Eduardo Bolsonaro fumava maconha. Pode me processar, pode fazer o que você quiser. É uma história que todo mundo aqui da Tijuca conhece, inclusive tem gente que tem fotos. Uma moradora do condomínio Sans Penha falando da hipocrisia da família Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro fumava maconha, puxava loló, pichava muro e transava com menor de idade. A questão aqui, só pra ficar claro, não é nem o fato de ele curtir, sabe, fumar um baseado. A questão não é essa. A questão é a hipocrisia. A questão é que são pessoas que o tempo todo estão arrotando moralidade, arrotando valores da família tradicional brasileira, arrotando que eles, sabe, são contra esse tipo de comportamento e, no final das contas, aqui, né, aceitando como se fosse verdade o que disse o delegado Valdir, né, aqui nos fiando, alguém que conhece a família, que fazia parte do círculo interno da família, até onde eu saiba, nos fiando no Valdir, é alguém que contraria aquilo que ele prega publicamente. É a hipocrisia. Aqui até vale mencionar, né, até vale abrir um parênteses e mencionar aqui uma falácia lógica muito comum, que se chama de falácia do apelo à hipocrisia. O que é isso? É quando você pega, por exemplo, esse tipo de contradição entre aquilo que a pessoa faz e aquilo que ela diz. Vamos ver um exemplo. O filósofo francês Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro chamado Emílio ou da Educação. Nesse texto, né, nesse livro dele, que é um livro, sabe, seminal na filosofia da educação, o Jean-Jacques Rousseau ele fala sobre como educar uma criança, como usar a educação para libertar uma criança. Só que o Rousseau foi alguém que teve vários filhos ilegítimos, se não me engano, com uma criada dele, teve vários filhos com essa criada, e ele pôs esses filhos para adoção. Ele não criou esses filhos, ele foi lá e, sabe, se desfez os filhos. Então, assim, nesse tipo de falácia lógica, né, de apelo à hipocrisia, isso significaria, né, você usaria esse fato concreto, real, da vida do Rousseau para desacreditar a teoria educacional dele. Então, assim, como ele é um cara que nunca criou um filho, como ele é alguém que, sabe, não era um pai exemplar, não era alguém que tinha algum tipo de referência moral sobre educação, então aquilo que ele tem para falar sobre educação não é válido. Isso é uma falácia lógica porque não tem sentido. Você pode ser uma pessoa contraditória, você pode ser uma pessoa que não cumpre aquilo que você diz, você pode ser uma pessoa que age de um modo e diz outra coisa, mas aquilo que você disse ser verdadeiro, aquilo que você disse realmente faz sentido. Então, o fato de você ser um hipócrita não deslegitima aquilo que você diz sobre algum assunto. Por outro lado, no caso da família Bolsonaro, o que a gente adota aqui não é uma falácia de apelo à hipocrisia, o que a gente faz aqui é mostrar como essas contradições os tornam em hipócritas. São coisas diferentes. Você ser um hipócrita não quer dizer que aquilo que você fala é falso, mas você ser incoerente entre aquilo que você faz e aquilo que você diz, isso é um hipócrita. Então o que há nessa família Bolsonaro é uma tremenda hipocrisia. Eles são hipócritas. Eles são pessoas que dizem um monte de coisa, arrotam um monte de valores, pregam um monte de falas sobre costumes, só que eles mesmos não praticam essas coisas. Incluindo, né, não apenas a questão da maconha, por exemplo, mas também incluindo questões sobre a política brasileira, né? Eles que se dizem nacionalistas, defensores da pátria, e na verdade são baba-ovos dos Estados Unidos, ou do Trump, ou de governos estrangeiros, então de Israel. Há um desacordo tremendo entre fala e prática, ou o Bolsonaro mesmo, né? Basta pensar, por exemplo, em alguém que se elegeu com base num discurso contra o Centrão, que eles enfrentariam o Centrão, que eles acabariam com a mamata no governo, que eles acabariam com a corrupção no governo, e quando ele entra, passado um tempo, ele se vê forçado a compactuar com o Centrão para não sofrer impeachment, ele se une ao Centrão, e aí ele vai e diz, não, eu sempre fui do Centrão, eu sou do Centrão, eu fui criado no Centrão. Então, isso é uma contradição, isso é hipocrisia, isso é hipocrisia. E um fato que vale mencionar também, porque isso aqui é um pouco desesperador, mas vale mencionar, que a gente vai ser obrigado a lidar com essa família Bolsonaro durante muitas décadas. Porque vamos supor que o Bolsonaro não se reeleja e sai da política, né? Sai do jogo político. Os filhos dele vão continuar durante muito tempo na política.
Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, o Jair Renan Bolsonaro, essas pessoas vão ter décadas de carreira na política. Então, sai o Bolsonaro, sai o patriarca da família, mas os herdeiros vão emporcalhar a política durante muito tempo ainda. A gente vai ter que lidar com isso. E não se surpreendam se essas pessoas não tiverem votação recorde nas próximas eleições para deputados, para senadores, porque a base existe, a base foi criada, ela foi cultivada, há muita gente que compactua com os valores dessas pessoas, que são capazes, inclusive, de passar pano e desprezar a hipocrisia deles, desprezar as contradições deles, porque o que importa é avançar um jogo político, e aqui por trás disso tem a noção de guerra cultural, né? Então assim, a gente passa pano para os nossos erros, porque é importante que a gente tenha ganhos políticos. Não importa o que eles fizerem de errado, não importa o que eles falarem de absurdo, não importa os crimes que eles cometerem na administração pública, sabe, crimes comuns, não importa o que eles fizerem. O que importa é a gente avançar nessa pauta nossa, né, essa pauta conservadora, essa pauta reacionária. Inclusive aqui vale mencionar, para concluir esse vídeo, uma série de Netflix chamada Democracia em Perigo, se não me engano. Em inglês chama The Family, que mostra como esse jogo se dá nos Estados Unidos, essa disputa, essa guerra cultural, como esse movimento lá, que é um movimento em parte político e em parte religioso, uma fusão, né, de valores religiosos com valores políticos, como isso depois foi exportado para outras nações. Então, assim, a família Bolsonaro e certos segmentos conservadores no Brasil estão certamente vinculados a essa pauta, essa mescla, né, de religião e política. E isso é um atraso tremendo. Isso é um atraso tremendo, mas como eu disse, a gente vai ser obrigado a suportar essas pessoas durante muito tempo. Mesmo se houver uma guinada agora para um governo progressista, mesmo se houver uma guinada em termos de liberalização dos costumes, mesmo se houver isso, ainda assim eles continuarão lá falando absurdos, a não ser que sejam punidos por alguma razão, né? Mas se isso vai acontecer de maneira eficaz, de modo a neutralizar essas vozes corrosivas, antidemocráticas, se isso vai acontecer, difícil dizer. Eu acho que não. A gente vai ter que ouvir muito absurdo nos próximos anos ainda. Mas quero saber o que vocês pensam aqui sobre essa história, essa entrevista dada pelo delegado Valdir, falando da história do Eduardo Bolsonaro no Havaí para surfar e fumar maconha. E mais do que isso, se você acha que esse tipo de informação, se fosse verdade, ou se for verdadeira, se esse tipo de informação tem algum tipo de potencial destrutivo nas bases bolsonaristas. Se o bolsonarista ouve esse tipo de coisa, escândalo de corrupção, sabe, desvio de dinheiro, o escândalo do MEC, por exemplo, se ouve esse tipo de coisa, esse tipo de contradições deles, né, a hipocrisia dessas pessoas, se ouve, e isso ajuda a abalar a confiança nessas pessoas. Eu tenho a impressão, como eu disse, que não. Eu acho que o gado é gado. O gado vai e obedece, o gado vai e continua erguendo bandeira, mas o que você pensa? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! E aí, turma do canal do Henry Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para vocês. Eu preparei uma aula para o dia 12 de maio, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, aula que eu vou dar ao vivo, para vocês poderem fazer perguntas e interagirem comigo e para você se inscrever nessa aula, onde vocês vão aprender todo o básico do mercado de ações. É só vocês clicarem no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. É gratuito, é todo o básico que você precisa saber, nunca mais cair em armadilha nenhuma. Então vai lá agora, clica aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreva gratuitamente. Um abraço e até lá!